Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Como vocês percebem aí da capa, né, desse vídeo que está no YouTube, o título é o seguinte, é um pouco longo, mas ele ao mesmo tempo já nos dá um belo panorama do que eu vou tratar aqui. Contrato de seguro, 2 pontos, alagamentos, enchentes e um diálogo entre o artigo 757 do Código Civil de 2002, o artigo 47 do CDC e a colisão de direitos fundamentais à luz do ato jurídico perfeito e da defesa do consumidor. Alguém pode estar dizendo o seguinte, mas professor Felipe, tudo isso para analisar um contrato de seguro e sua relação com, né, ter o beneficiário desse seguro direito à indenização, por exemplo, no caso das enchentes e dos alagamentos que ocorreram recentemente aqui no Rio Grande do Sul? Sim, pessoal, porque embora esse contrato, tá, de seguro, ele tenha previsão expressa lá no Código Civil de 2002, se por outro lado nós tivermos o consumidor, claro, e aí fechando a cadeia, fornecedor de um lado, consumidor de outro, em um produto ou um serviço, correto? Que seja retirado definitivamente da cadeia de consumo, como nos diz a doutrina e a jurisprudência, nós temos sim uma relação de consumo. E aí, independentemente do regramento jurídico que esse contrato de seguro estiver, vai incidir a proteção do CDC. Então, vejam bem, inicialmente, temos uma disposição do clássico artigo 757 do Código Civil para quem trabalha e estuda com os contratos. Diz a regra. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Por outro lado, o artigo 47 do CDC diz o seguinte: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Eu trouxe aqui um julgamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão dos seguros. Claro que, em linhas gerais, vou ser breve na leitura, mas ele diz o seguinte: em ação que se busca a cobrança de indenização securitária, deve o juiz verificar objetivamente se, diante dos riscos pré-determinados na apólice, a pessoa ou a empresa está coberta pelo seguro ou não. Então, aqueles riscos pré-determinados que estão na apólice é que são objeto de uma análise objetiva, correto? Pois bem, temos um julgado aqui do Tribunal de Justiça que diz o seguinte: da análise da apólice securitária, vislumbra-se que não há cobertura constando expressamente a previsão, dentre outros eventos, para o evento inundação. Mister ressaltar ainda que havia cobertura específica para alagamento e inundação, com expressa menção no sentido de ser prescindível a obstrução de bueiros ou desaguadouros, que não foi contratada pela parte autora. Então, o que não foi contratado, segundo esse julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não está coberto. Claro, quando fala aqui em enchentes, em alagamentos, pessoal, é um julgamento ainda de 2023, que o Estado também passou por algumas situações, mas não se refere ainda, né, a maio de 2024. Certamente essas ações aí devem estar ingressando no Poder Judiciário. Tá bem, Felipe, mas então, nós temos o 757 do Código Civil, que fala em riscos pré-determinados, o STJ nos diz que tem que ser analisado objetivamente a apólice, e encontramos um julgamento do Tribunal de Justiça que é claro ao dizer que o que não está coberto, evidentemente, né, não está contratado, não pode ser objeto, né, de exigência da seguradora. Mas vejam bem, pessoal, nós temos 2 pontos que estão previstos a nível de direitos fundamentais em relação aos contratos e em relação à defesa do consumidor. Então, diz do artigo 5º, né, inciso 32, caput, todos nós conhecemos. Todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de qualquer natureza, garantindo aos herdeiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem a redação do inciso 32.
o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é um direito fundamental. Mas, por outro lado, ou em sintonia com o direito fundamental, a defesa do consumidor, o mesmo artigo 5º também trata como direito fundamental a previsão do artigo 36, que diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, vejam bem, pessoal, como é que nós podemos tratar uma catástrofe que ocorreu aqui no Estado e a defesa do consumidor? Quando, por outro lado, o que foi acertado em termos de contrato é sim o ato jurídico perfeito. O contrato se enquadra ali, correto? Dentro dos limites da autonomia privada e dentro do Pacta Sunt Servanda. Mas a mesma carta nos mostra, também a nível de direito fundamental, a defesa do consumidor, sendo que o artigo 47, como eu li para vocês antes, ele diz que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, existe um conflito aí. Por um lado, a seguradora tentando manter as cláusulas expressamente pactuadas e, por outro lado, uma defesa constitucional com a interpretação mais favorável. O problema é esse. Não podemos jogar tudo ao vento e de forma aberta no que seria a interpretação mais favorável do consumidor. Vocês concordam? Porque o julgador ele vai estar atento aos fatos. Trazer que a defesa do consumidor é um direito fundamental, por outro lado, o ato jurídico perfeito, o contrato que foi estabelecido nesse ou outro sentido, nós temos que ver o caso concreto e saber se esta defesa mais favorável ao consumidor não viola o ato jurídico perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o ato jurídico perfeito não pode violar a defesa dos consumidores como um direito fundamental. Então, vocês estão entendendo, meus amigos e minhas amigas? Fica uma questão aí de análise constitucional do direito dos contratos em relação ao contrato de seguros, como um contrato em espécie, albergado, protegido pelas relações de consumo. Então, não adianta, é o caso concreto que vai nos dizer que este conflito entre direitos fundamentais, qual que vai prevalecer sobre um e sobre o outro. E isso, finalizando este vídeo, essa interpretação que eu trago para vocês, ela não é só para o direito securitário. Isso pode envolver várias questões, como pensão alimentícia, locações, por exemplo, empréstimos, cujo consumidor, claro que não nas relações locatícias, porque não se aplica o CDC, e evidentemente para o direito de família também não, mas que aquela prestação que deveria ser cumprida não está sendo por um motivo de força maior. Então, nós temos que interpretar essas questões e buscar resolver, equacionar a questão, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Certo, pessoal? Me despeço por aqui. Obrigado mais uma vez pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.